Esse é o Ancapso e nós vamos falar mais um pouco sobre a tentativa de golpe na Bolívia, porque surgiram algumas informações novas. Segundo as novas informações, se tratou de um autogolpe. Ou seja, a coisa toda foi combinada com Evo Morales. E o motivo para isso é um motivo bom, no final das contas. Segundo dizem as informações, o partido da esquerda lá vai perder as eleições de 2025. Tudo foi uma tentativa deles de reativar, digamos, o amor do pessoal pela esquerda lá na Bolívia e acabou não colando com ninguém, viu? É bom a gente ficar atento a isso, porque não seria estranho o Lula tentar alguma coisa similar aqui no Brasil quando perceber que não tem chance em 2026. Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes, ele não sabe usar as três conchas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou ontem sobre a questão do golpe, acompanhamos o golpe boliviano ao vivo aqui, né? E eu já fiz um vídeo falando que o golpe falhou, né? Em determinado momento, o general lá, o Zuniga, né, que é o nome dele, esse N com tio aqui se pronuncia como NH nosso, então é Zuniga, o general foi embora e agora a gente já sabe que ele foi preso, né? Ele tá preso, só que ele foi preso e acusou o presidente de ter sido tudo combinado, né? Eu acho estranha essa história, porque eu imagino que se foi tudo combinado, o cara devia estar sabendo que em algum momento ia pegar alguma coisa pra ele, né? Como é que ele achou que isso ia acontecer? Que ia ter um golpe e ninguém ia pra cadeia por conta de golpe, né? Não parece uma coisa muito estranha, não parece alguma coisa muito lógica isso daqui não, né? Mas, verdade seja dita, do jeito que aconteceu o golpe, em determinado momento, a gente viu o general controlando toda a situação. Tava com todo o Palácio do Governo cercado, disse que ia tomar posse, que ia definir novos ministros e coisa e tal, e logo em seguida não acabou, encerrou e coisa e tal. Ficou muito estranho realmente o que aconteceu, né? Como eu falei no outro vídeo, não dá pra saber exatamente o que houve, provavelmente ele não teve apoio das Forças Armadas, isso é um problema que pode ter acontecido realmente, ele tentou dar o golpe e não teve apoio, mas segundo ele está dizendo aqui, e não é só ele, tem várias pessoas dizendo isso aqui, ó, o general está dizendo que a tentativa de golpe foi combinada com o presidente boliviano, ou seja, o presidente combinou com ele de dar o golpe, o que faz sentido, porque vamos lembrar como é que começou essa história toda, começou com uma entrevista desse general dizendo que não aceitava o Evo Morales. O Evo Morales é o principal problema do atual presidente boliviano, né? Porque o Evo Morales ainda tem uma popularidade grande na Bolívia, não deveria ter, né? É mais um corrupto pinguço ladrão igual o Lula, né? Não deveria ter popularidade lá na Bolívia, mas por algum motivo tem, né? E arriscava disputar o mesmo eleitorado do atual presidente. Esse aparentemente é o grande problema deles, né? Então o que eles quiseram fazer? Quiseram fazer uma tentativa de golpe de Estado para dizer que o presidente está lutando contra forças do mal, aí ele pode agora, o presidente Luiz Arce, pode tomar medidas mais ditatoriais, pode dizer que limitar a liberdade das pessoas para proteger de um golpe, pode inclusive mandar prender o Evo Morales, né, tirar o Evo Morales da jogada de cara. Então isso tudo aqui faz sentido realmente que seja um golpe, um autogolpe, né? Ou seja, o próprio presidente estava ciente desse golpe, né? É o que estão dizendo aqui, por exemplo, a Roxana Duchen, que é uma colombiana, falando, olha só, que se confirma o autogolpe na Bolívia. O Zuniga confessa que foi solicitado pelo Luiz Arce de fazer o golpe para legitimar seu governo, né? O Luiz Arce está com a popularidade lá embaixo, a Bolívia está com uma série de problemas econômicos, uma situação que vai lembrar muito aqui o Brasil, que lembrou muito o governo do Alberto Fernandes da Argentina, né? Esquerda no poder, esquerda desesperada para tentar mostrar que tem a solução para os problemas. Não tem mais, né? O governo hoje em dia se tornou algo desnecessário, todo mundo percebe isso. Aí o governo querendo resolver problemas, né, querendo confiscar dinheiro, fazer coisas, acaba fazendo burradas, jogando a economia no buraco e com isso piorando a situação toda e sem chance de se reeleger, né? Então é o que fala também que o Eduardo Bolsonaro está compartilhando aqui o vídeo da Anelin Soares, que também é uma comentarista política lá da Bolívia, que fala basicamente que não teve golpe nenhum. Isso aí foi tudo combinado, o pessoal lá na Bolívia tá todo mundo sabendo, na internet já tá todo mundo claro que isso aí foi um autogolpe, foi o próprio Luiz Arce que combinou esse negócio. Vamos ouvir ela falar aqui. Hoy día 26 de junio hemos visto uno de los shows más montados de la izquierda en Bolivia. Tanques militares que llegaron a la Plaza Murillo para decir de que van a tomar el poder. Então ela está dizendo aqui que hoje tivemos um dos teatros mais montados de toda a história aqui da Bolívia. Os tanques militares chegaram lá na Praça Murilo, que é a praça central lá do governo da Bolívia, para dizer que iriam tomar o poder, né? Un show donde se ve un general Zúñiga que ha sido fuertemente criticado por estar dándole algunos indicios a Evo Morales, ahora tiene todo sentido, y que en parcería con Luis Arce Catacora, su gran amigo, viene a fortalecerlo a través de lo que es este golpe militar, utilizando la fuerza castrense, por supuesto. Ou seja, o que ela está dizendo é que ele estava sendo criticado por conta daquela entrevista que ele deu, em que ele falou que não aceitaria o Evo Morales de jeito nenhum. Ele é muito amigo do Luiz Arce e fez isso para dar força para o governo do Luiz Arce. Ou seja, faz todo sentido, né? Ela continua falando aqui que isso é porque o Luiz Arce está sem força, que ele não vai conseguir se eleger nas eleições do ano que vem, e daí quis entrar com a mesma lorota do governo Lula, né? Com um papo de que, olha só, eu estou defendendo a democracia, né? Contra a ditadura, defendendo a democracia e coisa e tal, tentando colar esse negócio. Esse papo do defender a democracia aparentemente colocou algumas pessoas aqui no Brasil, eu não consigo entender como, né? O Lula é o maior amante de ditaduras do mundo, mas colocou algumas pessoas aqui no Brasil e, de fato, o próprio ataque do dia 8 de janeiro, né? Isso foi uma coisa que realmente ajudou muito o Lula. Eu sempre repito isso. Eu não consigo perdoar o pessoal que fez aquele coisa do dia 8 de janeiro, porque, cara, como esse pessoal ajudou o Lula? O Lula já estava naquele momento enfraquecido, cara. 8 de janeiro, no início do governo dele, estava enfraquecido. Hoje em dia a gente já teria uma condição muito mais fácil para tirar o Lula, não fosse o 8 de janeiro, né? Mas enfim, aconteceu o 8 de janeiro e porque eles estão querendo alguma coisa semelhante, né? Querendo fazer alguma coisa que dê esse tom de não, somos a favor da democracia, contra a ditadura e coisa e tal. Enfim, então o general está insinuando aqui, ele confessou que foi combinado com o presidente boliviano, né? Com o Luiz Arce, né? Ele teria dito aqui, que tinha combinado com ele preparar algo para aumentar a sua popularidade. Zuniga teria dito, então, vamos retirar os blindados, e o Arce teria concordado. Então, no domingo à noite, os blindados começam a se mover, né? 6 cascavéis, 6 urutus e 14 blindados do regimento
empreendimento Achacate foi o que foi usado, foram aqueles blindados que foram usados ali. Eles colocaram tudo combinado, tá todo mundo sabendo o que ia acontecer e coisa e tal. E no final, Luiz Arce ganhou o golpe e coisa e tal. Né? Só que, é lógico, se você tem um golpe, uma tentativa de golpe, alguém tem que ir pra cadeia, né? Então parece que o Luiz Arce meio que abandonou o general Zuniga e o general Zuniga acabou abrindo a boca agora falando a farsa toda por trás disso, né? Lá na Bolívia tá todo mundo vendo que foi uma farsa. Isso daí a situação deve ficar ainda mais difícil para as eleições ano que vem. E como não pode deixar de ser também, o pessoal da esquerda veio de novo com o mesmo papo do lítio, né? Eu acho muito engraçado isso, porque aqui no Brasil também tem um pessoal que subscreve isso daí, que acha que sempre que tem uma revolta popular ou alguma coisa assim, é porque tem alguém, é os Estados Unidos querendo um recurso natural. Meu amigo, o lítio é importante? É importante. O lítio é uma coisa cara para as baterias modernas, né? É muito importante. Mas não é tão importante assim não, cara. Não é essa coisa. Tem lítio no mundo inteiro, né? Fica o pessoal aqui, ó, lítio boliviano é alvo dos Estados Unidos, mas a estatização garante o controle do governo. Temos que o lítio é nosso, né? Aquela história da Petrobras é nossa. Uma coisa que, infelizmente, algumas pessoas da direita ainda caem nessa lorota de que isso é a melhor maneira, que ele tem que controlar o petróleo, porque senão vai cair nas mãos das companhias americanas. Gente, não importa nas mãos de quem está o petróleo. O importante é que não esteja na mão do governo. Por quê? Porque o governo sempre vai ter interesse político por trás. Qualquer outra companhia privada vai ter o interesse do mercado, de fazer lucro, de vender mais barato, né? É sempre interesse do mercado que você tenha um produto de maior qualidade pelo preço mais barato. É sempre melhor assim. Se está na mão do governo, é sempre ruim, né? Então não interessa na mão de quem que tá. Esse papo de que não, o lítio é nosso e coisa e tal, temos que proteger a riqueza do país, é uma lorota. No final das contas, não faz tanta diferença assim, né? Aqui, ó, o Brasil de fato falando aqui, ó, acordos com China e Rússia para produção de lítio pode colocar a Bolívia como alvo de golpe. Aí olha só o que eles estão dizendo aqui. O fato da Bolívia estar vendendo o lítio para China e Rússia teria deixado os Estados Unidos chateados, porque a Bolívia é o maior produtor de lítio, né? Não é? Não é? Não, peraí, aqui tem aqui a lista dos produtores de lítio. Primeiro lugar, o Chile, 46% do lítio produzido no mundo. Parabéns ao Chile. Segundo lugar, a Austrália, depois a Argentina, depois China, depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem bastante lítio também. Zimbábue, Brasil aqui, Portugal. E cadê a Bolívia nisso aqui? Pois é, a Bolívia nem aparece aqui, meu amigo. Aí você vai ver aqui como é que pode. Por que a Bolívia fala tanto do lítio e coisa e tal? É só política. Se você olhar aqui, ó, aqui fala sobre as reservas de lítio. Olha só. As maiores reservas de lítio descobertas no mundo. Bolívia, 23 milhões de toneladas. Caramba, não, peraí, tá dizendo que a Bolívia tem mais? A Argentina, 22 milhões, os Estados Unidos, 14 milhões e coisa e tal. Como é que pode? Por que tem diferença desse gráfico pro outro, né? Você vem aqui embaixo, aqui, ó. Porém, reservas economicamente lavráveis de recursos, né? Chile, aí é aquele outro gráfico lá. O Chile tem a maior quantidade de lítio economicamente lavrável, ou seja, não adianta nada você ter um recurso mineral, uma grande quantidade de um recurso mineral, se para você extrair aquele recurso mineral é caro demais. É o que acontece com a Bolívia. A Bolívia tem lítio pra caramba, e no final das contas não consegue explorar isso porque não é economicamente viável. O Chile é muito mais importante. A Austrália, Argentina, China, até o Brasil é mais importante que a Bolívia em termos de lítio, né? Então você vê como é que esse pessoal adora manipular as coisas, usam essa coisa, não, igual fazer um com nióbio aqui no Brasil. Não, porque o nióbio, não podemos entregar os nióbio para empresas estrangeiras. O nióbio é nosso, tem que ter Nióbio-Brás e coisa e tal. Não, cara, botar na mão do governo, vai ter política, vai ter coisa de encostado público lá, vão acabar fazendo uma empresa de merda que não vai lucrar nada. E no final das contas, o nióbio tem o valor na hora que você vende ele, não tem valor nenhum no solo, pô. O Brasil tem grandes reservas de nióbio, no mundo inteiro tem nióbio, dá pra explorar no mundo inteiro nióbio. No Brasil é o melhor lugar pra explorar, mas se tiver ruim aqui, se colocarem como fechado e coisa e tal, eles exploram em outro lugar, não tem como o Brasil aumentar o preço do nióbio, não vão ficar rico com o nióbio. Besteira isso, gente, tem que deixar explorar. Economia tem que ser livre. Quanto mais empresas privadas fazendo isso, mesmo que sejam estatais de outros países, é a melhor coisa. E tem que explorar mesmo, rápido, sabe por quê? Porque senão corre o risco de acontecer o que tá acontecendo com o lítio. Tá ficando ultrapassado pelas baterias dos íons de sódio, né? A bateria de íons de lítio, ela é a melhor em termos de peso por quantidade de energia elétrica. Mas ela é muito mais cara. Então o que está acontecendo? Né? Desenvolver essa tecnologia de íons de sódio que tem muitas vantagens em relação ao lítio. Tá? De fato, as baterias de lítio elas ainda têm a maior densidade de energia. Você consegue armazenar mais energia naquele peso. As de sódio não são tão boas assim. Mas elas ganham em um monte de outros aspectos aqui. Olha só, a ciclabilidade. Né? A bateria de lítio, depois de 2.000 ciclos de descarregar e recarregar, você joga ela no lixo, não serve mais para nada. A de íons de sódio são 4.000 ciclos, é muito melhor, né? Outro ponto muito importante, que é um ponto do risco das baterias de lítio que pegam fogo, né? A segurança do íon de sódio é muito mais alta, porque, aqui, ó, inflamabilidade. Íons de sódio não é inflamável, íons de lítio é inflamável. A bateria de lítio é o grande problema que você tem em vários carros aí, que eles pegam fogo, né? E isso é um problema, né? Tempos de carga e descarga. A bateria de íons de sódio é muito mais rápida de carregar. Então aqui, ó, desempenho em baixas temperaturas, tem um desempenho melhor do que as baterias de lítio, né? E é muito mais barato. Então, ou seja, no final das contas, de fato, tem algumas vantagens, a bateria de lítio é mais leve, ela tem uma eficiência maior, ela tem uma tensão maior um pouquinho, mas as outras vantagens da bateria de sódio também são bem significativas, acabam fazendo uma diferença muito grande, né? Também é mais fácil de ser reciclado, que é um grande problema das baterias de lítio. Hoje em dia você está gerando, com esses carros elétricos, um passivo ambiental enorme. O que você vai fazer com essas baterias depois de ficarem velhas, né? E aí a gente corre o risco, se realmente as baterias de sódio ganharem o mercado, né? De você ter, caramba, tem aqui uma grande quantidade de lítio e joga fora, porque não serve para nada isso, né? Não tem aplicação grande, a bateria de sódio é muito melhor. E sódio é baratíssimo, tem tudo quanto é lugar. Obrigado por assistir o vídeo até o final.